É, nação flamenguista. O Flamengo se preparando para o Mundial de Clubes, né? Chegada de Jorginho já tá abalando a Gávea, né? Já tá mexendo com os rivais. Os antes tão preocupados porque sabe hoje o Flamengo tem uma grande equipe, né? E ainda chega mais um reforço, né? E a mídia também discutindo, né? Ancelotti se rendendo a Gerson, né? A Léo Ortiz, Alexandro e também a Wesley, né? São jogadores do Flamengo que está servindo a seleção brasileira, que entra em campo logo mais. E Ancelotti se rendeu a Gerson, né? Principalmente a Gerson e a Léo Ortiz, né? Para ele são grandes jogadores, né? Principalmente Gerson. Ele faz destaque, né? Aponta que é um grande jogador e sem sombra de dúvida, pessoal. Gerson hoje, para mim, é um dos melhores jogadores em atividade no futebol brasileiro. Pode fazer a qualquer diferença. E Ancelotti já conhecendo, né, as crias do Flamengo, né? Vamos ver o que é que ele fala aí. Créditos do vídeo ESPN Brasil, link na descrição. No final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Eram declarações muito semelhantes, mas com enfoques diferentes, né? A respeito de ter um treinador que o goleiro fala, por exemplo, o Alisson, que bom que o treinador da seleção brasileira tenha costas largas, né? Porque às vezes o treinador tem que segurar uma onda, tem que segurar uma bronca e já o Danilo já fala, a seleção brasileira estava uma bagunça, então o Ancelotti já vem para tentar dar essa organização. Então, assim, os jogadores parece que estão entendendo a proposta e entendendo por que o Ancelotti foi contratado, né? Existem motivos para que ele esteja na seleção brasileira e me parece que foi uma grande sacada do antigo presidente da CBF. E agora a gente vê o primeiro jogo dele. Ontem ele parecia bem tranquilão na entrevista, né? Não quis falar do time e tal. Teve uma conversa muito interessante, a gente reproduziu há pouco aqui, né? Ele conversando com o Estevão, mostrando para o Estevão como é que ele quer que alargue o campo, como é que ele se comporte, que volta e tal. Se o Ancelotti não tiver um olho bom para sacar logo que o Estevão é especial, né? Mas ele tem também o Antony para jogar nessa posição. Ele tem outros jogadores com muita categoria, né, para jogar nessa posição. Mas ele escolheu o menino exatamente ver o desenvolvimento dele, a desenvoltura dele em campo. Será que pode ser o nosso Lamine Yamal? Ou é viagem ainda? Eles têm a mesma idade, né? Não, eu acho que acho que o Estevão até um pouquinho mais velho. Né? Boa noite, boa tarde. Boa noite, né? Boa noite, vovozinho. Boa noite, Pascoal. Boa tarde para Guayaquil. Boa tarde, grande Pedro Ivo, Vitória. Boa tarde a vocês aí. Assim, Plial, eu acho que possibilidades, a gente pode imaginar muitas possibilidades com o Estevão, pela qualidade que tem. Não é o primeiro que fala, né? O próprio Abel falou, olha, já vi jogadores aqui, o Hendrick e tal, mas esse menino tem algo especial, né? Coisa do Abel, que o Abel tem o dia a dia lá. Eu acho que o Ancelotti, em pouco tempo, o Ancelotti é de uma geração do futebol italiano em que era o melhor futebol do mundo. Ele trabalhou com os melhores jogadores, jogou com os melhores jogadores do mundo à época e dirigiu os melhores do mundo. Alguma coisa, alguma percepção, né, alguma experiência em lidar com jogadores diferenciados. Confirmada a titularidade do Estevão é que ele percebeu mesmo. Ele percebeu. Eu acho assim, o que a gente não pode é colocar muita pressão em cima do Estevão. Imaginar que ele agora vai ser o cara que vai solucionar todos os problemas da seleção brasileira e tentar fazer dele, porque se ele jogar bem hoje, aí, dependendo, né, pelo menos da experiência, o Estevão ganha o lugar do Neymar. Porque já começam a criar essas esperanças, até porque o Neymar tem 33 anos, provavelmente a gente não sabe se ele vai voltar, se vai voltar, como vai voltar, se realmente de fato na seleção brasileira, mas já começa a imaginar um novo substituto para o Neymar. Sim. Dependendo do que ele fizer no jogo e dependendo do que ele conseguir passar para a gente, eu acho que é natural isso. Você ter um jogador com a qualidade que ele tem. Tem outro lado da moeda também, né, Zé? De fazer. Se for mal, a gente sabe como é que mas é por isso que eu falei que tem que tomar um pouco de cuidado. A possibilidade existe de ele arrebentar? Sim, porque tem muita qualidade. Mas, da mesma forma que nós fazemos a propaganda dele aqui, do outro lado, todo mundo já conhece o menino também. Os caras já sabem, o Alan Franco joga contra ele aqui. Já deve ter falado pro pessoal lá, olha, um moleque lá não pode deixar no 1 contra 1. Então, assim, o Estupinhan, né? Estupinhan, lateral esquerdo. Vai tentar também mudar, inverter a pressão de fazer ele voltar e tal. Mas acho que a possibilidade ele tem. Precisa só ver a forma como ele vai entrar na seleção brasileira.
nós tivemos sempre ao longo dos anos um trabalho enorme e um cuidado muito grande com esses meninos que chegam bem precoces, né? A seleção primeiro foi com o Kaká, primeiro foi com o Ronaldo, depois foi com o Kaká e parou. Aí veio o Vinícius Júnior, agora está chegando o Estevão. O próprio Neymar, quando chegou naquele jogo contra os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, né? Neymar e Ganso. O Neymar já chega protagonista. Neymar, Ganso e Pato, né? Nesse jogo aí. Depois da Copa da África do Sul, então, primeiro amistoso do Mano Menezes, o Neymar já grandão. Já. Então, assim, tem que ter um pouquinho mais de cuidado em relação a isso. Mas, assim, é muito difícil controlar, porque se ele jogar bem hoje, aí a manchete vai ser diferente, até porque ele está indo para o Chelsea. Né? Até porque ele está indo para a Inglaterra e é uma outra. Mas o menino é fantástico, mas que joga demais. Vitória Leite de volta, direto de Guayaquil, com as prévias agora das escalações de Equador e Brasil. O Equador, lembrando, a defesa menos vazada das eliminatórias, time que menos perdeu e sempre lembrando também que partiu com 3 pontos negativos na classificação e tá lá em cima, osso duro de roer, Vitória. Osso duro de roer, que inclusive o próprio Brasil já deu trabalho ali pro Equador, né? Vamos falar que a última derrota do Equador foi em setembro do ano passado, na estreia do Dorival Júnior pelas eliminatórias depois da Copa América, né? 1-0 sofrido, o Pedro estava lá, acompanhou. Gol do Rodrigo em Curitiba. Esse jogo, exatamente. Desde então, o Equador não perdeu mais ali pelas eliminatórias, é o vice colocado, mas nesse momento apenas a Argentina está classificada. Vou falar para vocês como ver as escalações e aí eu passo pro Pedro também comentar um pouquinho sobre elas. Primeiro com o Equador, né, que é o time, é o dono da casa, que tem BKSS como seu treinador e que tem a seguinte escalação provável. Daqui uns 40 minutos a gente vai saber quem vai de fato entrar em campo, mas com Galíndez no gol, Ângelo Preciado na direita, William Pátio e Hincapié como dupla de zaga e o Estupinhan na esquerda, que o Zé acabou de falar sobre ele, o meio lateral direita com Wanderson, a zaga Marquinhos e Alexandro do Lille, que tá querendo ser chamado de Alex pra gente não fazer confusão, o Alexandro da lateral esquerda, no meio campo tem Casemiro, Gerson e Bruno Guimarães. E na frente, Pedro Henrique, explica aí pra eles como é que vem essa frente do Brasil. E em Guayaquil no finalzinho do dia, mas foi um treino em que ele não esboçou essa equipe, fez alguns testes, né, Pedro? Como que você imagina que esse time vai jogar contra o Equador diante da nossa provável escalação nesse momento? Ô, Vitória, eu tenho algumas dúvidas. Tenho algumas dúvidas no momento que o Brasil estiver sem bola. Acho que vai ter uma linha de 4 ali, né? 2 linhas de 4, a segunda linha de 4 do meio de campo. Com dúvida por onde o Gerson vai baixar. Acho que pode ser pela esquerda, com Casemiro, Bruno Guimarães um pouco mais à direita e o Estevão sendo esse cara de beirada para baixar, marcando ali na segunda linha de 4. Lá na frente, Richarlison e Vini. Com bola, acho que teremos Estevão um pouco aberto, partindo de fora para dentro, Vini do outro lado naturalmente. E Richarlison no comando de ataque, mas a entender ainda em que momento o Brasil vai ter essa bola, esse controle. Acho que será um jogo muito pegado, muito disputado no meio de campo. Equador com a bola no início da partida, o Brasil com um bloco médio ali, talvez a segunda linha de 4 quase que no meio de campo, tentando tirar espaços do time do BKSS, mas ainda entendendo o que será esse duelo aqui em Guayaquil. A única coisa que Ancelotti pediu que não abre mão é que um time que venha competir muito, um time que lute muito. Acho que essa é a resposta que o Brasil precisa dar inicialmente. Uma seleção que foi muito apática nos últimos confrontos, muito facilmente dominada. Uma seleção que poucas vezes, ou raras às vezes, se é que em algum momento de alguns jogos conseguiu fazer isso, não controlava as partidas. O Brasil sofria demais. Fosse o time mais qualificado taticamente, tecnicamente como a Argentina, fosse um time menos qualificado. Um Brasil que é bom lembrar, a gente fala de toda a expectativa, o Plihal abre o programa, a gente traz aqui para o debate, né? O pessoal aqui da programação, o que seria o Brasil depois dessa rodada de Nations, onde estaria na prateleira, só que o Brasil vem de uma derrota, vem de uma sapatada que tomou 4-1 para a Argentina sem ver a cor da bola. Um Brasil que não entrou em campo, um Brasil muito apático. Então acho que o primeiro momento é o Brasil entrar em campo, competir, se mobilizar, entender o tamanho do jogo, abraçar a ideia da mudança, não só no discurso da chegada do Ancelotti. Então acho que é isso que dá para prever, imaginar e acreditar que vai acontecer daqui a pouco ali dentro do gramado do bonito, não tão moderno. Tivemos uns percalços aqui na chegada hoje, mas o grande monumental Isidro Romero Cabo, a Vitória pode contar, a chegada foi
com emoção aqui hoje, né? Antes de devolver para vocês, né? Só passar aqui o perrengue chique que a gente enfrentou a hora que chegou, porque a fila para entrar no credenciamento ali, né? Para reconhecer a imprensa, logo na entrada no corredor, as luzes começaram a dar curto-circuito e começou a explodir ali, fogo no chão, faísca, e a gente já começou a ficar tenso, e é assim que o Brasil é recebido aqui no Equador, mas felizmente ninguém se machucou. Aparentemente tudo resolvido. Esperamos então pela partida. Vamos comemorar. Não vamos chegar ali dentro. Exatamente. Vamos tentar manter a aura aqui, a expectativa e que ela se torne realidade daqui a pouquinho com o Brasil em campo diante desse Equador. Brasil de Carlo Ancelotti. Eliminatórias sul-americanas, ser uma emoçãozinha ou outra não tem graça. Agora, Pedro, queria a tua impressão, tudo que a gente disser agora favoravelmente ao Ancelotti, antes do primeiro jogo, pode soar como oba-oba, pode ter um pouquinho desse tom e de repente até Mas aqui à distância, vendo pela televisão, desde as imagens dos treinos aqui no centro de treinamento do Corinthians, percebe-se que, muito pelo brilho, pelo tamanho do Ancelotti, pelo carisma, ele é um cara realmente cativante, apesar de ter um ar de bonachão, que o clima está diferente na comparação aos últimos trabalhos na seleção brasileira. Não vou nem só falar do Dorival, que é sacanagem. Vamos botar todos os últimos treinadores do Brasil. O parecido, assim, em termos de expectativa pelo novo, foi na estreia do Diniz. Quando o Diniz assume a seleção brasileira, um jogo contra a Bolívia lá em Belém, no estádio Mangueirão, ali existia uma expectativa pelo novo. O Brasil ficou quase 6 meses ali sem entender o que queria. Reginaldo prometendo Ancelotti, a negociação melou, aí pega o Diniz como interino, aí não consegue dizer se o Diniz estava tapando um buraco pro Ancelotti e tudo mais, mas a chegada do Diniz, ainda que tenha sido um pouco tumultuada do ponto de vista do processo de contratação, ele ainda era um treinador do Fluminense, interino da seleção, ela trouxe um frescor ali da expectativa pelo novo. Muitos jogadores elogiando o início de trabalho, os métodos, que os primeiros treinamentos estavam muito incríveis, uma goleada de início. Foi o último respiro ali de expectativa, de bom momento, de sorriso no rosto, eu posso dizer. E a Vitória vai confirmar, porque nos últimos meses, últimas janelas, não era exatamente esse o clima aqui da seleção. E puxando mais para trás ainda, só naquele pré-copa do ciclo do Tite, de olho no Catar. Depois disso, muita confusão. Ramon como treinador, a seleção não queria, a CBF não queria o Ramon nem na sub-20, do nada ele assume a seleção principal. Diniz como interino, derrota para a Argentina no Maracanã, eliminatórias, pelo desejo de trocar, sabe, aquela agenda ali negativa, de desgaste, briga judicial, sai Edinaldo, quem é o presidente? Ninguém conhece o Chalde, coloca o Chalde, tem eleição, cancela a eleição, tem eleição de novo. A ideia de se tentar virar essa página e representar algo novo, a CBF tenta mudar muita coisa internamente, tenta passar um recado que tudo aqui é muito novo. Então acho que tudo isso converge para a gente entrar aqui hoje, a Vitória pode confirmar agora e dizer: o ambiente é outro. As pessoas até que já estavam aqui, mas que trabalhavam sob outra direção, sob outra gestão, estão aqui, elas tratam diferente. Elas, por vezes, passam pela gente e falam: e aí, como é que estão as coisas, né? Agora melhorou, né? Agora vai, agora a gente pode se cumprimentar. Teve esse comentário. Porque antes existia um clima de temor, um medo. Quase que viviam sob uma sombra, uma ditadura. Ninguém podia falar com ninguém. Tudo muito carregado. Se você falar com A, você não é amigo de B. Se você fala com B, você não é amigo de A. Se você falar com C, você está jogando contra A. Era assim que funcionavam as coisas. Pois é, nação, a mídia discutindo a preparação da seleção brasileira, né, para entrar em campo logo mais aí. Mídia de todo o Brasil discutindo, eu acho que eu mantenho minha mesma opinião. Eu acho que o problema talvez não fosse só o treinador, né? Aqui no futebol brasileiro a gente tem essa cultura, né? As coisas não vão bem, é futebol. As coisas não vão bem, é futebol. Eu comparo muito a seleção brasileira com um time de futebol, pessoal. Não sei se vocês também comparam. Para mim, a CBF, na verdade é a CBF com um clube, né? Para mim, a CBF é um Corinthians. É a mesma coisa, quase. É tumulto, é presidente afastado, é presidente envolvido nisso, é presidente envolvido naquilo. Dentro de campo o time não responde, aí demite treinador, vem outros treinadores. E é aquele caos, né? É a mesma coisa do Corinthians, né? A seleção brasileira é o Corinthians. Mas, é como muita gente está dizendo, né? Ancelotti chega, é novidade. A torcida agora vai ter um pouco de paciência. Mas eu faço uma pergunta. Será que o problema é só treinador? Será que realmente Ancelotti é um grande treinador para treinar a seleção brasileira?
Pra mim, ele é um grande treinador. Mas eu volto a bater nessa tecla. O problema não só é treinador. Longe disso, pessoal. O problema é extracampo. Ele é um bom treinador, mas não conhece o futebol brasileiro. Não conhece os jogadores brasileiros. Sei que muitos vão dizer, não, mas ele conhece. Conhece alguns, pessoal. É diferente, né? Vamos ser bem realistas. Se ele fosse um treinador top para a seleção, ele era treinador da Itália, né? Mas é claro, a gente como brasileiro, eu faz mais ou menos, vai completar 4 anos que eu não assisto um jogo da seleção brasileira, né? Mas eu vou assistir, né? Vou assistir para ver, né? Até porque Gerson é titular, fez vários elogios a Gerson, né? Ele deixou bem claro ali que aqui no futebol brasileiro tem um cara que é decisivo, é um cara que é importante para a seleção, é Gerson. Então, temos que concordar, né? Como ele é importante para a seleção, ele é importante também para o Flamengo, né? Eu acho que Gerson está na sua melhor fase, pessoal. Na sua melhor fase, é um jogador que, queira ou não queira, faz a diferença. É um jogador que quando chegou no Flamengo, muitos ficou com o pé atrás, né? Porque vinha de um arquirrival, mas jogou muita bola na sua primeira passagem, saiu, foi embora, retornou jogando muita bola. Então acho que Gerson é aquele jogador que a gente sempre diz que ele tem a cara do Flamengo, e é verdade. Gerson tem a cara do Flamengo, né? Queira ou não queira, é um jogador que hoje é muito importante para o Flamengo. Assim como outros, né? Como Léo Ortiz, que está na seleção, como Wesley, que está na seleção, Alexandro, né? Que muitos diziam que não dava certo no Flamengo, que não dava certo no Flamengo, que vinha encerrar a carreira, tá aí, vai jogar outra Copa do Mundo. E bem, ele tá jogando e bem, viu, pessoal? Grande jogador, Alexandro, né? Calando a boca de muitos críticos, né? Léo Ortiz, né? Que pra mim hoje vai começar no banco de reserva, mas esse zagueiro aí que tá começando, que é Alex, né? Alexandre também, mas pediu pra ser chamado de Alex. Ele não joga mais que Léo Ortiz, nem aqui, nem na China. Por isso que eu digo a você que ele não conhece o futebol brasileiro, né? Por essas e outras. Vamos torcer que a seleção faça um bom jogo, né? Que os jogadores do Flamengo se vá bem, não tenha problema, né? Geralmente os jogadores do Flamengo vão para a seleção e volta tudo lesionado. Isso aí é crônico. Mas vamos torcer que tudo dê certo e a seleção ganhe uma boa apresentação. Os jogadores do Flamengo, Gerson, Léo Ortiz, Wesley, Alexandro, né? E vão bem, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aí, se inscreva no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.